Vocês me ouvem bem? Oi? Pamela, tá me escutando? Oi? Boa noite. Boa noite, Fernanda. Tudo bem? Oi, boa noite, bem. Tudo bem. O mediador acho que não entrou ainda, que é o professor Gilberto, né? Vamos aguardar ele um pouquinho. Sim. Boa noite, professor Gilberto. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Fernanda, Evair, Elaine, Pamela, Ah, o Nabil tá entrando aí. o Boa Nabil, noite. tudo Boa noite, bom? Nabil. Tudo bem? Tudo bom? Vamos Pode lá fechar. ver aqui a ordem, né, das apresentações, para que a gente tente pôr uma ordem aqui, né? Então, no meu, deixa eu, Agora que eu vi que eu estou sem microfone aqui. Então, boa tarde, boa noite a todos. boa noite. Boa noite. É, pela minha, não vou, eu ia compartilhar a tela, mas não acho necessário, né? Na minha sequência aqui, nessa sessão, né? Eu sou o professor Gilberto Pérez, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? Do Programa de Mestrado Profissional em Administração e Desenvolvimento de Negócios, né? E vou moderar a sessão, né? Essa sessão de trabalhos número 4, né? Sala 2. E eu tenho aqui na minha lista três trabalhos, né? O trabalho 158, concepção e implementação de metodologia ágil para projetos de Big Data, da Fernanda Lira, né? É uma sessão recheada de autores da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A Fernanda Lira, então, é o primeiro trabalho, né? Depois temos levantamento de requisitos para software de realidade aumentada na captação de leads, da Suzana, do Diego e do professor Alexandre Capelosa. No final, desenvolvimento de um negócio para controle de abastecimento de combustível para pequenas e médias frotas de transporte e máquinas agrícolas, né? Então, são três trabalhos, né?
Nós temos daí das 8, né? Falta um minutinho, das 8 às 9h30, né? 1h30, 90 minutos, né? 3 trabalhos. Eu acredito que se a gente fizer apresentação de até 15 minutos por cada trabalho, né? Sobra um tempinho para a gente fazer aí um bate-papo, né? 5 minutos ao final de cada trabalho e depois, né, um encerramento com perguntas, né, livres aí após as 3 apresentações. Tudo bem? É isso mesmo? São esses 3 trabalhos? Oi, Todo mundo? Fernanda. Oi, Gilberto, querido, tudo bem? Oi. Elaine, obrigada, conseguimos Oi. correr para cá. E Alexandre Nabil, meu amigo, para quem eu estou devendo uma resposta. Ah, Ivair também, estou vendo Ivair também. Tudo bom, gente? Bom, então, são esses 3 trabalhos, os 3 têm representantes, né? E podemos começar, então, com o primeiro, né? Com a primeira apresentação, né? Da Fernanda, né? Fernanda pode compartilhar a tela e apresentar a sua proposta, seu trabalho, né? Recomendo que todos façam, né? Focando principalmente nos resultados, né? Então, 15 minutos, até em torno de 15 minutos para cada apresentação, tá ok? Vamos lá. Estão vendo minha tela? Sim, Ela tá aberta tá para todo mundo? bonitinha. Ah, ótimo, legal. Bom, então, meu trabalho, meu artigo, ele é a concepção e implementação de metodologia ágil para projetos de Big Data. Foi meu projeto também do mestrado, de conclusão do mestrado. E aí, então, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui da empresa e do problema que a gente abordou aqui nessa questão. Então, o que que é a empresa? Esse trabalho ele foi desenvolvido na Semantics, e essa empresa, né, ela nasceu da busca por tecnologias disruptivas e que transformem digitalmente os negócios. Ela foi fundada em 2010 aqui no Brasil e hoje ela está presente em toda a América, América do Sul, América do Norte e América Central. Nós temos ali produtos, mas o grande core da organização são serviços de consultoria, e é nesse ponto que nós vamos tratar aqui, que tudo foi desenvolvido. Qual que era o problema que a gente tinha em mãos, então, quando a gente começou a tentar entender e trazer essa solução dentro do estudo ali do mestrado? A gente tinha uma alta falta, né, de padronização de projetos, e isso também fazia com que a gente tivesse muita dificuldade de escalabilidade. Então, numa consultoria, né, onde a gente tem prestação de serviços, isso era um problema, porque a gente tinha que ter escalabilidade, adaptabilidade, e aí ali a gente também tinha falta de documentação, e ao mesmo tempo que a gente tinha uma falta de documentação, a gente tinha um excesso de documentação em desuso. Por quê? Porque elas não eram atualizadas, não eram coisas que a gente tinha como elas não tinham não estavam completas, porque durante o processo as pessoas foram saindo e as documentações não eram finalizadas. Tinha uma liberdade total no estilo de gerenciamento de projetos pelos gerentes de projetos. Isso, por um lado, pode ser bom, mas para a questão que a gente estava, a gente viu que isso era um problema grande. E alguns projetos eles se estendiam muito mais do que o dobro do tempo do que era previsto. E isso acarretava em grandes prejuízos financeiros para nossa organização. E, além de tudo, a gente tinha muita mudança do escopo. O nosso diagnóstico para entender, né, tudo isso foi feito em 4 fases. Para cada fase, a gente teve um objetivo, né? Na primeira fase, a gente buscou entender o nível de expertise do desenvolvimento técnico e qual era a forma de gestão de cada projeto. Na segunda fase, a gente buscou, então, entender esse processo, olhando desde a concepção comercial, como que era vendido o projeto, até, então, a sua sustentação, ou, então, a entrega final para o cliente. Na terceira fase, a gente buscou diagnosticar e posicionar quais eram as forças e as fragilidades dos nossos times. Então, a gente buscou entender qual era a maturidade ágil deles. Como a gente estava propondo algo uma nova forma de gestão.
E na quarta fase, a gente buscou identificar e analisar qual que era a real situação dos 153 projetos que a gente tinha ali. O que que a gente, então, identificou em tudo isso, né? Dentro da área comercial, a gente percebeu um total desalinhamento de escopo de propostas. Então, o que o comercial vendia, na hora que a gente realmente chegava para executar, era diferente do que aquilo que o que estava na nossa mão. Então, o que estava contratado era diferente daquilo que o comercial prometia aos nossos clientes. Então, a gente tinha um desalinhamento muito grande do que o cliente esperava receber, do que realmente tinha sido vendido para ele. Uma falta de comunicação eficiente entre as equipes do comercial e as equipes de entrega, e a ausência de padronização na estimativa de horas. Então, às vezes, eles abordavam ali, vendiam com uma quantidade de horas que não era satisfatório, ou então a alocação da equipe nós não tínhamos pessoal para realmente atuar de imediato quando um projeto começava. Então, tudo isso eram problemas que a gente identificou na área comercial. Em Consulting Services, que é a nossa área de consultoria, né, o foco desse projeto, a gente viu que tinha falha nesse alinhamento do escopo, isso era a grande dor, a ausência dos processos, cronograma de entrega que não eram bem definidos e muito menos os técnicos tinham conhecimento disso, então era complicado eles até metrificar suas próprias entregas, dizer qual era o tempo, o prazo de entrega, e uma documentação que era elaborada só lá no final do projeto, e isso, quando a gente tinha perda de pessoas no meio do caminho, a gente ficava sem documentação. Na parte de SDI, que é a área de integração, na nossa área de produtos, a gente tinha dificuldade em cumprir as premissas que eram estabelecidas e os prazos, né? A gente tinha um processo que era bem estruturado, mas a gente tinha um grande desafio que era construir um manual de desenvolvimento para que todo mundo desenvolvesse da mesma forma. Porque em projetos de integração a gente tem como ter um padrãozinho de desenvolvimento, então a gente tem como ter como se fosse um modelo de excelência para o desenvolvimento. A necessidade, então, de especificações técnicas funcionais para o projeto. Em SDP, a gente tinha aqui alguns problemas que eram muito similares com SDI e também com Consulting Services. Então, a gente tinha aí problema também de alinhamento de escopo, o detalhamento que era insuficiente para o processo técnico, então a nossa parte de premissas, os prazos também eram problemas, e um gargalo entre o kickoff e a definição de um cronograma. Então, a gente perdia muito tempo ali dentro, e isso fazia com que o projeto acabasse custando mais do que ele era previsto. Então, esse foi o resumo geral do que a gente tinha. E aí, então, diante de tudo isso que a gente encontrou, a gente trouxe uma proposta de solução que ela foi implementada. Essa proposta, ela envolvia, então, a gente estabelecer um processo que fosse claro, end-to-end. Então, desde o início do nosso projeto até o fim dele, todo mundo que entrava sabia quais eram as etapas, o que que a gente precisava fazer, quais eram os entregáveis, qual documentação precisaria ter. Então, a gente começou a desenhar. Essa final aqui foi o nosso segundo teste de implementação, então, que a gente foi avançando e a gente chegou como se fosse uma esteira, né, de projetos que foi realmente aprovada, testada e que vem sendo melhorada a cada dia. Então, nós dividimos ela em 5 etapas, onde a gente tinha onboarding, discovery, development, delivery e a etapa final de encerramento, closure. E para nosso pano de fundo da nossa metodologia, a gente escolheu o Scrum com Kanban. Por que isso? Porque a gente... então, por que da nossa metodologia? O Sutherland, ele fala que a estrutura do Scrum, ela procura aproveitar a maneira como a equipe de fato trabalha e aí fornece ferramentas de auto-organização, otimização do tempo, rapidez e qualidade. E ele também fala que tudo se alinha, o posicionamento cuidadoso, a unidade de propósito e a clareza de objetivo. O Kanban, ele já tem aqui uma abordagem flexível. Então, para um cenário onde a gente precisava, o Kanban tem uma frase máxima que é: comece como está e vai evoluindo.
Então, a gente tinha que começar mesmo no nosso caos que a gente estava. Então, o Kanban, ele traz essa flexibilidade, essa adaptabilidade. E aí, junto com o Scrum, que tem um processo mais definido, com cerimônias definidas, isso traria para a gente a segurança que a gente precisava para conseguir fazer com que o processo, a esteira que a gente desenhou, junto com a nossa metodologia, que seria a forma realmente de trabalho e de desenvolvimento, tivesse sucesso. Então, quando combinado o Scrum com o Kanban, ele permite que as equipes elas tenham uma abordagem mais adaptável, incremental, e o desenvolvimento de produtos ou projetos, ele passa a ter o foco em geração de valor e uma entrega mais que atende realmente aquilo que os nossos clientes procuram. E aí, nisso, a gente já vem para a nossa criação de valor. O que a gente esperava, né? O que a gente focou em resolver o problema ali dos nossos stakeholders. Então, quando a gente trabalha ali no projeto de consultoria, a gente tem o sponsor, que geralmente é o contratante do projeto, as áreas de negócios envolvidas, aqueles que vão receber realmente aquele projeto, e um Product Owner, que é a pessoa que é dono desse projeto, né? Dono do produto, dono do projeto em si, e ele é responsável para priorizar todas as demandas. Então, são pessoas chaves que a gente atua diretamente dentro do nosso cliente. A necessidade, então, do sponsor era ter insights especializados, orientação estratégica, soluções práticas. E qual foi o valor criado através da nossa solução? Ter um alinhamento estratégico do projeto com objetivos organizacionais, que garantia, então, recursos necessários para essa execução. A gente tinha como garantir para esse sponsor que o que a gente estava contratando, o que ele estava contratando com a gente conseguiria entregar e gerar valor para ele. A área de negócio, eles precisavam compreender o negócio por meio de dados, identificar problemas. A grande maioria das pessoas, elas têm a experiência do dia a dia, mas não realmente a compreensão real do negócio baseado em dados. Então, a gente podia oferecer para ele uma melhor eficiência operacional, identificar as oportunidades de negócio de uma forma mais segura, clara, entregando também valor a essa área de negócio. O dono do produto, né, o Product Owner, a gente tinha aqui a necessidade dele de definição de requisitos, prioridade de projeto, uma colaboração com a equipe interna. Então, como que a gente poderia fazer isso com toda a nossa, com a nossa jornada? O alinhamento entre as necessidades do cliente e a entrega desse produto que a gente estava prometendo para ele. E aí, qual foi o nosso plano de implantação? Nós tínhamos 9 meses para implementar totalmente, né, fazer com que toda a semântica se fizesse essa curva de aprendizado, e então a gente realmente tivesse a implementação disso. Nós conseguimos fazer, tivemos vários percalços no caminho, que é um pouquinho do que eu vou falar aqui para frente. Nossa intervenção ela foi cheia de desafios e a gente teve algumas estratégias, né, de solução aqui. Então, quando a gente começou nesse período, a gente teve, né, uma resistência à mudança. Quando a gente chega para mudar a cultura da organização, o primeiro ponto que a gente se depara é com essa resistência à mudança. Falar para as pessoas que têm total liberdade de ação, que elas deveriam, então, a partir daquele momento, seguir uma forma de trabalho, era algo que ia causar uma comoção, não tinha como evitar. Mas então, qual foi a nossa estratégia? Realizar sessões de conscientização, manter a comunicação regular. Então, a gente tinha reuniões todas as semanas, com 2 horas de duração, para que a gente pudesse ter trocas. As pessoas tinham um ambiente onde eles podiam falar das insatisfações, aquilo que eles estavam sentindo de pressão. Então, a gente foi tendo essa comunicação mais próxima com o pessoal. Promover workshops, treinamentos, capacitar e colaborar capacitar os colaboradores para a adaptação do processo, porque grande parte da resistência é porque eles não conheciam, era novo para eles. Muita gente ali estava muito acostumado com o método tradicional, o waterfall, e aí a gente vem e traz um método ágil junto com uma esteira definida, um processo definido. O ágil que também, assim, choca um pouco com o ágil, porque a gente precisava ter essa esteira, mas quando a gente fala em ágil também, as pessoas que são do ágil, a gente teve resistência com elas, por quê? Porque o ágil ele é para ter um pouco mais de liberdade, ele não é para ter uma data determinada, o que as pessoas pensam, mas todo projeto ele tem uma data de entrega final, seja ágil, seja waterfall.
seja o método tradicional. Então, a gente foi promovendo tudo isso para que eles entendessem, né? Que a gente tinha um contrato definido. Esse contrato a gente teria o meio de desenvolvimento, mas a gente teria que garantir a entrega final na data acordada com o cliente. A falta de engajamento da equipe, então a gente procurou identificar esse motivo de falta de participação, implementar medidas para promover um ambiente colaborativo, reconhecer e incentivar os colaboradores mais engajados e dar feedback para eles, um feedback construtivo à medida que a gente ia caminhando e ia melhorando e implementando. Desafios na construção dos nossos templates. Para que a gente conseguisse funcionar algo um pouco mais ágil também, a gente decidiu ter templates para cada tipo de documento que era padrão para todos os projetos. E aí, então, a gente teve muita dificuldade de conseguir com que as pessoas colaborassem, porque eram muitas coisas que a gente precisava desenvolver e acabou centralizando em 2 pessoas. Mas aí, o que a gente fez? A gente designou equipes multidisciplinares para elaboração, então eram 2 pessoas muito chave ali resolvendo, mas a gente buscava a participação onde fazia com que as pessoas se sentiam engajadas. A gente começou a estabelecer prazos para que a gente realmente conseguisse ver o progresso, oferecer suporte técnico e recursos adicionais conforme as pessoas precisavam, para implementar, para que eles aprendessem, para que eles entendessem o valor daquele documento padrão. A gente teve ali também um grande desafio, que foi o atraso nos nossos treinamentos. A empresa contratou uma pessoa para fazer os treinamentos, e aí ele demorou muito para colocar isso em execução, mas a gente foi conseguindo, correndo atrás disso. Então, a gente foi compensando os atrasos com essas sessões intensivas de 2 horas que eu falei para vocês, além de todo o material que a gente foi disponibilizando de estudo e recursos online. A gente teve também mudanças na diretoria. A Semantics passou nesse processo, 2 mudanças grandes de diretoria, que impactou muito, porque as pessoas ficavam um pouco inseguras do ambiente que a gente estava. Mas aí a gente buscou manter uma comunicação transparente para que a gente conseguisse garantir a implementação. E garantir a continuidade, o alinhamento das nossas iniciativas e diretrizes. Nosso primeiro foco foi atuar em projetos críticos. Então, o que a gente fez? Porque os projetos críticos eram aqueles que já estavam muito atrasados, dando muito prejuízo para a empresa, então eles tinham que ser o que a gente tinha que tirar da Tem 3 frente. minutos, Fernando. Tá, já estou acabando. E resolver. Então, como que a gente fez? Ajuste e retrospectivas. Então, a gente fazia reuniões mensais, revisão de templates, decisão de tornar a etapa Discover numa etapa opcional. Então, a gente começou a trabalhar com isso, e aí a pessoa podia partir do onboarding direto para o desenvolvimento. E o plano de ação para os projetos atrasados. A gente definiu um plano de ação para cada um deles. A gente começou a avaliação no mês 2, na semana 4, e aí nele a gente começou a ver alguns resultados, por exemplo, dos templates. A gente teve uma economia de 480 horas com os templates criados. Isso para nós foi um grande ganho. Os resultados nossos, entre quando a gente começou com aqueles projetos críticos, era esse mapa aqui, né? Esse true map aqui. A gente estava com 74% dos nossos projetos em status vermelho, que eram atrasados e já dando prejuízo. Nós revertemos esse cenário e nós passamos a ter 4 projetos críticos em junho de 2024, onde a gente tinha apenas 14% de projetos em situação de status vermelho, que é quando a gente tem algum atraso já no projeto. Essa foi a nossa curva. Então, aqui a gente pega o projeto, começamos em janeiro de 2023, e aí a gente vem até aqui maio desse ano, mostrando como que a gente fez. Então, a gente foi conseguindo diminuir o churn, os projetos críticos foram caindo, então a gente conseguiu estabelecer aí uma curva melhor. Até mesmo nos nossos projetos novos e os projetos que estavam sendo encerrados, a gente também conseguiu ter uma sinergia. As equipes estavam conseguindo dar vazão àquilo que entrava e rodando, girando a empresa. Quais foram as contribuições que a gente teve? Tecnológicas, padronização, entrega eficiente, melhoria na criação de produtos e serviços inovadores.
nas contribuições sociais, promoção de um ambiente de trabalho colaborativo, aumento de engajamento, fortalecimento das relações dos stakeholders e competitividade no mercado, e além de a gente fornecer uma esteira, né, uma jornada que é aplicável e replicável. Então, a gente tem uma estrutura clara e que pode ser adaptada para diversos contextos, ela pode ser adaptável para projetos diferentes, e o impacto, então, a gente tem benefícios financeiros e sociais e uma mudança positiva na cultura e aí se tornando também exemplo para o mercado. E muito obrigada. Muito bom. Temos aí uns minutinhos, como eu fiz a proposição, né? Alguém tem alguma pergunta? Oi, Trabalho? Fernanda, boa noite. Curiosidade, vocês chegaram a fazer alguma medição de satisfação desses clientes para atestar que esses clientes ficaram realmente, viram mudança, né, em relação ao modelo proposto, até mesmo contratando outros projetos, que a ideia da consultoria é isso, né? Cada vez ela ir aprofundando dentro do negócio da empresa, né? Sim, enquanto eu estava aqui falando das nossas contribuições e dos resultados, eu me lembrei que eu esqueci de colocar justamente esse ponto que é o nosso NPS. O NPS, a gente conseguiu um aumento, a gente tinha um NPS de 25% de satisfação, a gente fechou o primeiro quarto desse ano com 57% de satisfação dos nossos clientes. Então, a gente aumentou muito a satisfação e diminuiu muito o turnover, né, a saída de clientes. Alguém mais? Alguma pergunta? Pô, Fernanda, uma curiosidade, você comentou no seu trabalho que durante o projeto, né, você teve duas mudanças de diretoria. Sim, O risco de você ter tido uma descontinuidade no projeto deve ter sido enorme, não? sim. A gente, até, por exemplo, no começo desse ano, que foi a principal mudança que a gente teve, a gente chegou a pensar que a gente iria parar tudo. Mas a gente conseguiu reverter, unimos, né? A gente partiu até mesmo, porque até o líder geral nosso que aceitou a gente fazer tudo isso, né? Aprovou quando eu trouxe para eles toda essa proposição do projeto, ele também foi desligado da empresa. Então, eu principalmente fiquei, né, com aquela sensação, e agora? Para onde nós vamos? Mas nós estamos conseguindo implementar algumas melhorias que a gente já tinha proposto, que é uma padronização de ferramentas, né? A gente está hoje com tudo no Gira, no Confluence, está acontecendo. Então, eu não trouxe essas coisas porque já não estava nem no meu projeto inicial e nem no artigo, mas a gente está conseguindo dar continuidade e além disso, né? Porque a agilidade, ele tem como também plano, uma das que pega emprestado lá nas metodologias Lean de projeto, que é a melhoria contínua, e isso é um dos grandes focos que a gente tem. A cada 6 meses, a gente faz uma reavaliação para ter a nossa melhoria contínua dentro da nossa jornada e do sucesso aí de gestão dos projetos. Fernanda, bom, primeiro eu quero te parabenizar, né? Excelente trabalho. Obrigada, Navi. Eu queria te perguntar com relação ao turnover, né? Você falou que você tinha alguns problemas, vamos dizer assim, de gestão do conhecimento, né? Das pessoas que Sim. saíam e de alguma forma não faziam os registros, né? O que você sentiu com relação a isso? Melhorou, diminuiu o turnover? Você tem algum resultado com relação às pessoas? A gente, dos técnicos, em relação ao que a gente tinha antes, diminuiu, não tenho dados específicos, tá? Não tenho, não trouxe esse ponto de conseguir metrificar, que é até um ponto que eu acho que é importante a gente começar a trazer isso para avançar, né? No que a gente tem vontade de fazer aqui com o projeto. Mas, o que a gente fez? No meu projeto do mestrado, eu tenho uma parte que eu falo só sobre a gestão do conhecimento.
E aí eu falo um pouco dele sobre a questão dos sinais fracos, que a gente identifica como sinal fraco essa gestão do conhecimento, que a gente faz essa junção das duas coisas. E aí, qual foi a nossa estratégia? A gente tem uma metodologia que é o XP, que ele tem uma parte dela, e aí a gente vai pegando emprestado, né, em várias outras metodologias, as coisas que são boas, que é o pair programming. Então, a gente começou a colocar sempre duas pessoas juntas para quando são, por exemplo, cientista de dados, frente a um projeto, ele não trabalhava mais sozinho, tinha sempre dois. Por quê? Porque isso garante essa troca de conhecimento para a gente transformar aquilo que era o conhecimento tácito e tentar colocar ele como um conhecimento explícito. Então, a gente documentava de maneira incremental para que a gente conseguisse, então, colocar aquilo no papel, colocando sempre duas pessoas com duas visões, para a gente fazer com que aquilo fosse o mais compreendível para outras pessoas, deixando sempre o projeto pronto para qualquer mudança que tivesse que acontecer. Então, esse foi um ponto que a gente começou a trabalhar. Então, junto com toda essa gestão, a gente colocou as pessoas técnicas para falar mais, né? Então, as cerimônias do ágil, ela ajuda nisso, ela contribui, porque todos os dias a gente tem reuniões. Então, a gente tem as dailies, por exemplo, onde a gente conversa sobre o projeto. Todo mundo tem que estar totalmente ciente da atividade do outro. Mesmo, por exemplo, a maioria dos nossos projetos, a gente tem cientista de dados e engenheiro de dados. Um cientista não vai fazer o trabalho do engenheiro, o engenheiro não vai fazer o trabalho do cientista. Mas num projeto, num time de alta performance, que é o que a gente sempre promove dentro dessa questão da agilidade, a gente tem que preparar as pessoas para estarem prontas para isso. Então, a gente não deixa mais eles serem 100% só engenheiro, só cientista. De alguma forma, eles vão colocando a mão no outro, na atividade do outro, e isso também vai garantindo que a gente consiga diminuir os riscos quando a gente tem um técnico que deixa o nosso projeto. Então, além de fazer o pair program, então eu colocar duas pessoas sempre, e aí não necessariamente a pessoa precisava ser daquele projeto, a gente pegava cientistas de dois projetos diferentes e colocava eles para caminharem juntos. Então, eles tinham a frente deles específica, as entregas, mas eles tinham que compartilhar com o outro tudo que estava sendo feito, para a gente garantir essa troca de conhecimento. Excelente, obrigado. Obrigada. Bom, gente, vamos passar para a próxima apresentação, para a gente ter uns minutinhos ao final, para uma troca de ideia, um fechamento. Ah, na minha lista aqui, o próximo trabalho é o da Suzana, do Diego e Alexandre Capelosa, no levantamento de requisitos para software de realidade aumentada na captação de leads. Quem é que vai fazer a apresentação? Boa noite, professor. Vocês já conseguem ver a minha tela? Ainda não. Ah, sim, aí já está. Sim. Então, deixa eu localizar aqui o módulo para que ela fique na tela cheia aqui. Aí, Boa Agora noite, sim. professores. Também vou apresentar junto ao Diego, né, o nosso trabalho. tá, então, uma ideia que apresenta em torno de 15 minutos, né? Focando principalmente nos resultados, né? Para que a gente tenha aí a oportunidade de algumas perguntas, né? E um debate ao final, tá bom? Então, primeiramente, cumprimentar o professor Gilberto Pérez, o presidente aqui desta mesa, né? Os demais professores do Mackenzie, professor Gilberto, professora Lilian, ao Ivair, nosso colega de curso, que também está aqui conosco, e as demais colegas aqui presentes nessa noite. Vamos apresentar esse artigo. Ele surgiu a partir de um trabalho realizado na disciplina de Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação, do mestrado profissional aqui de administração do Mackenzie. Então, eu e a Suzana fomos aí orientados pelo professor Alexandre Capelosa. E o artigo que nós fizemos, e nós levamos em conta aí um levantamento de requisitos para software de realidade aumentada na captação. Então,
basicamente aí a captação desculpa, a fundamentação teórica. Então nós falamos sobre a captação de leads e o lead que nós estamos buscando, né, o cliente que nós buscamos é da geração Z. Então o público-alvo da captação da instituição é um público de 16 a 19 anos, então é puramente a geração Z, né, os nativos da internet, que pertencem às classes A e B, né, então são pessoas que possuem um poder de aquisitivo mais elevado, e também os alunos que buscam a instituição por meio da filantropia da instituição, as bolsas de estudos e também os programas governamentais de distribuição de educação, né, especialmente o ProUni e o FIES. E aí nós falamos de toda essa questão em um cenário, né, atual aqui em São Paulo, onde existem mais de 2.500 instituições de ensino superior privadas, né? Então nós estamos num mercado altamente, com uma concorrência muito alta. Então nós temos um produto que ele é destinado a uma faixa de idade baixa, né? São jovens, então nós temos também aí nesse ponto a questão dos pais, que também são geralmente os tomadores de decisão no momento de escolha da instituição para estudar. E nós falamos de pessoas com alto poder aquisitivo, mas também falamos de pessoas que buscam bolsas. Então é um público muito amplo para que a gente possa atuar, né? Então basicamente é esse o cenário onde a instituição se coloca. A empresa, nós optamos pela não divulgação, mas é uma universidade, é uma instituição educacional privada e confessional, que foi criada, concebida em 1952 como universidade, e atualmente essa instituição é dividida em 8 unidades acadêmicas. Então, lembrando que as unidades acadêmicas são as estruturas que se agrupam os cursos. Então, nós temos uma unidade acadêmica do direito e nós também temos, por exemplo, uma unidade acadêmica de engenharia. E o nosso trabalho como marketing da instituição é fazer a captação para todos esses grupos de unidades, né? Então, a gente não vende um único produto. Quando nós falamos de produto, nós estamos falando de mais de 30 cursos diferentes quando a gente está falando de graduação. E é claro que a proposta é o alcance, né? O que a gente busca com esse trabalho é o aumento do número de alunos, ou seja, desde que ele entra como um lead no topo do funil de vendas, ele termina lá o ciclo no finalzinho do funil ali como um aluno matriculado na instituição. E aí, falando um pouquinho de realidade aumentada, que é a estrutura que nós utilizamos para propor esse artigo, a realidade aumentada ela não é uma novidade, né? Ela surge por volta da década de 70, através de um protótipo de capacete. Então, já naquele tempo, onde não se havia internet, onde a tecnologia ainda é muito diferente da tecnologia que nós temos hoje, já se falava na década de 60 de um protótipo de realidade aumentada. E aí, é claro, na década de 90, no final da década de 90, especialmente, há esse aperfeiçoamento, e isso nasce a partir das empresas de aviação com os protótipos para treino de voos, né? E a realidade aumentada, ela tem como principal objetivo, né, o seu conceito é trazer para o ambiente físico objetos que podem ser vistos por meio de uma interface. Então, se usa, por exemplo, a mais famosa é um óculos, né? A pessoa põe um óculos e para onde a pessoa aponta o óculos, ela vai encontrar os objetos que fazem essa interação com a realidade versus o mundo digital. E é claro, aqui nesse trabalho, a realidade aumentada, ela é utilizada como uma proposta de captação do aumento do número de leads da instituição. Suzana, é com você? Pode ser. Também para tangibilizar aí o exemplo de realidade aumentada, nós trazemos um exemplo muito comum e aí normal. Pode voltar um slide, por favor. Obrigada. É o Pokémon Go, né? Que aí durante aí a garotada utilizou muito com os dispositivos, que são os celulares, que saem pela interação com o ambiente que ele está, que é o ambiente atual, e vai buscando o Pokémon ali dentro daquele programa. Então, é o exemplo de realidade aumentada que nós temos. Criação de valor. Então, eu tenho o formulário, né? Então, quando a gente fala dessa captação de leads, tem que ter um tipo de entrada, né? Então, tem esse formulário de interesse dentro do ambiente da realidade aumentada.
Isso pode ser feito via API, né, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente aí, então, por integração. Então, qual que é a proposta? Trazer a simulação de uma atividade acadêmica. Como temos 8 unidades acadêmicas, nós podemos pegar um dos cursos dessas unidades acadêmicas e trazer para dentro ali da visita que está sendo feita ali para dentro da escola. Então, por exemplo, tem uma atividade de engenharia que eu posso trazer, que é feita dentro do laboratório de engenharia, trazer isso, através de realidade aumentada, para dentro da visita programada que eu estou fazendo ali dentro da escola, né? E a ideia, como eu disse, é integrar esses envios de dados à universidade. Então, é integrar o que eu tenho a entrada de dados por meio da realidade aumentada, ele entrando dentro do dispositivo dele, dando um ok com todos os dados, esses dados serem integrados ao CRM da universidade, que no caso é o CRM Rubius. Por favor, Jairo. Então, aí, como proposta e como base para esse trabalho, nós trazemos a metodologia que é de Design Science Research, que é a DSR, né? Então, onde a gente tem um ambiente que é o quê? O programa de relacionamento aí das universidades e escolas do ensino médio. Então, essa visitação onde a universidade vai querer trazer, vai querer captar o máximo de interessados, atrair atenção e aumentar a consideração desses interessados. E aí são feitos os ciclos que a gente tem aqui no DSR. Então, o ciclo de relevância, né, que é essa necessidade do negócio, dessa captação de leads, né? E aí o desafio que a gente tem lá de pesquisa é o uso da realidade aumentada para essa captação, é criar valor a partir da experiência do usuário. Então, ele com o celular ali consegue criar essa interação e essa criação de valor por meio da realidade aumentada. Temos aí o ciclo de design, que aí a gente vai levantar e falar um pouquinho mais do artefato, que é um software flow, que é o de uma empresa, né, a Play, que tem esse artefato e consegue disponibilizá-lo, que passa aí por uma avaliação, então, que vai passar pela pesquisa com um grupo de trabalho, que é um brainstorm, entrevista com os desenvolvedores do software, que é a Play, e os dados secundários que nós vamos pesquisar. Tem a parte de refino e aí entra para o ciclo de rigor, onde aí a gente vai vai buscar na verdade, os insumos através de revistas científicas, livros sobre realidade aumentada, a Lei Geral de Proteção de Dados, porque nós estamos trabalhando com adolescentes também, então tem que ter o consentimento deles, e é o armazenamento, referente também ao armazenamento de dados, de quanto tempo esses dados serão armazenados, e aí todos os princípios de sistema de informação para que esse software funcione. Como contribuição aí, nós deixaremos aí um e-book sobre o uso da realidade aumentada, como ele pode ajudar aí na captação de leads. Então, a metodologia, né? Então, tem esses 3 ciclos que eu estava detalhando anteriormente. Então, a solução de problema, então, o uso da tecnologia para a captação dos leads, com foco na solução do problema, aí trazido por Hevner, para pessoas, alunos e demais stakeholders, e a organização, que é a instituição Alpha, e aí a empresa que nos fornece esse software, que é a Play, e a gerência de TI da própria instituição Alpha. Ciclo de design, nós vamos buscar a utilidade, a qualidade, a eficácia. O embasamento teórico com dados secundários, então são livros, artigos, etc. Entrevistas qualitativas com desenvolvedores e brainstorms ali dentro do grupo do marketing, então para ver quais as suas melhores soluções para a aplicação desse software dentro da captação. E o ciclo de rigor, que aí traz métodos rigorosos na construção e avaliação, que são os embasamentos teóricos com revistas científicas, livros sobre realidade aumentada também, e aí trazemos as leis da Lei Geral de Proteção de Dados de 2018 para armazenamento e descarte desses dados quando não for mais o caso. Então, a metodologia, ela vai ser baseada aí também no SaaS, né? Então, esse software, ele é por meio do SaaS, então ele é armazenado em forma de nuvem, e nós pretendemos que esse software tenha disponibilidade e uso de acesso liberado por licenças para 12 meses. Então, quais os requisitos, né, que nós levantamos aí nesse caso? Então, primeiro, a experiência em realidade aumentada, como falamos, então, é utilizar essa realidade aumentada para simular essas experiências, por exemplo, de engenharia, trazer a montagem de um drone, para culinária, ali para a parte de gastronomia, nós trazemos a montagem de um prato sem que ele extrapole o tempo. Então, esses tipos de atividade que podem ser desenvolvidas dentro da universidade, que chegam até ele através dessa experiência. Armazenamento e disponibilidade do software, então, como eu falei, né, pelo SaaS, então, a experiência é desenvolvida para as unidades acadêmicas, feitas personalizadas para a instituição. A criação de valor fica a partir dessa experiência do software com o usuário, ele começar a considerar mais a universidade para o vestibular, falar assim, olha, lá tem atividades diferenciadas que a gente pode encontrar aqui, onde eu estou mesmo, eu posso recriar depois essa experiência.
A captação de leads, que é logicamente o interesse também da instituição de trazer esses dados para dentro da universidade, como tratá-los para depois utilizar, né, dentro do processo seletivo para a captação de um vestibular. A disponibilidade de uso, então, como esse usuário acessar quando ele quiser fazer e refazer a experiência, então deixar esse prazo de tempo de 12 meses para que ele tenha tempo de experimentar mais junto com a marca, né? Então, sempre vai estar ali aparecendo a marca do Mackenzie ali para ele. E a disponibilidade de acesso como usuário, garantir que eu possa acessar essa experiência do meu celular ou do meu tablet, né? Interagindo aonde eu estiver, desde que eu tenha acesso aí a essa parte do software na nuvem. Por favor. Então, o artefato, o impacto prático é a oferta de serviços voltados aos usuários e organizações. Então, aí no caso, os usuários são os alunos que podem recriar essa experiência no momento que quiserem. A contribuição, né, da Design Science Research, que é a matriz de maturidade de solução versus maturidade do domínio da aplicação. Então, eu tenho a realidade aumentada ali, junto com a coleta de dados para aprimorar novas soluções para um problema conhecido, que às vezes é a dificuldade que nós temos de captação de leads, somente com a exposição ali, às vezes, de uma palestra ou de passar um folder, alguma informação da universidade em um stand dentro de uma feira com demais concorrentes. E o resultado esperado, que não foi falado no início, mas era a captação de 2023, com o programa de relacionamento, nós tivemos 2.511 leads. Então, agora nós esperamos... Pode voltar um pouquinho, Diego, por favor? Então, nós esperamos agora o aumento de 25% da base, que chegue a ser um total de pelo menos 3.100 leads ano, que são geralmente utilizados aqui de acordo com a LGPD da instituição durante um ano. Por favor. Então, a operacionalização do artefato. Então, a primeira fase foi de orçamento. Então, com o auxílio da equipe de TI da instituição, faço os levantamentos de investimento necessário para a utilização do software e desenvolvimento das atividades, de acordo com as unidades acadêmicas, que estava previsto para fevereiro de 2024. A aprovação que passa pela superintendência, gerência de TI, diretoria executiva, chefia de gabinete e reitoria, prevista para maio de 2024. A aquisição, compras e contratos previstas para junho de 2024. Treinamento e testes internos, a gerência de TI, analistas de marketing, promotores terceirizados, previstos para agosto de 2024. Implementação nas visitas do programa de relacionamento previstas para setembro de 2024 e avaliação da primeira avaliação trimestral prevista para dezembro de 2024. Em relação aos resultados, isso ainda não foi implementado, mas aí é uma parte de operacionalizar orçamento interno e aprovações, que está com a instituição com orçamento mais restrito, então, e ainda não foi como se for adquirido, a empresa que vai fazer, não a empresa de software, mas a empresa que vai fazer realmente o programa de relacionamento, então, tem uma terceirização dessa parte, aprovação por parte da universidade, da parte da pró-reitoria. Então, esse andamento ainda a gente não teve. O que foi feito ainda, foi feito um teste durante uma visita, que aí nós levamos o software da Play e realmente teve um maior interesse, ainda não consegui ainda mensurar, mas teve um maior interesse ali dos alunos em relação aos tipos de soluções e aí deixaram aí os leads para serem trabalhados agora no segundo semestre para a entrada de 2025.1. Seria isso. Eu agradeço, acho que não teve o tempo certinho, e muito obrigada pela atenção de vocês. Estamos aqui à disposição de vocês. Bom, boa apresentação, parabéns. Temos aí espaço para algumas perguntas. Suzana, Diego, inicialmente, parabéns aí pela apresentação, né? A gente tem acompanhado desde o início, né, no nosso mestrado, né, o desenvolvimento desse projeto, né? E eu queria, a instituição que vocês estão colocando, a gente conhece bem, né? E no início você não estava dizendo o nome, e aí a Suzana, no meio da apresentação, acabou entregando a rapadura ali, né? Mas qual é a dificuldade que vocês têm numa instituição tão conservadora, né, como a que vocês estão implementando, de um projeto tão inovador, um projeto tão revolucionário como esse daí de realidade virtual? Qual é a dificuldade que vocês estão tendo aí? Por incrível que pareça, não é orçamentária. Eu tenho um orçamento aqui separado para isso. Só que, além do só, não dá só para eu realmente pegar e contratar o software sem ter a força de, né, a mão de obra ali junto para poder atuar dentro da área de programa de relacionamento. Então, assim, a dificuldade maior que se tem
é de aprovação do projeto maior do programa de relacionamento. Eles entendem a importância, hoje em dia eu faço, é feito com a equipe interna, enfim, mas é aprovar realmente para que não onere a equipe interna ter uma equipe externa que faça essa parte. Então, entrar em consenso a respeito de valores e quem vai fazer, e quantidades, e horas trabalhadas, enfim, essa é a maior dificuldade. Por incrível que pareça, dessa vez, né, eles falam a gente fala de aprovação de orçamento, mas é nesse sentido, deles liberarem aí a parte de orçamento para a gente realmente seguir com essa primeira parte de contratar mesmo as pessoas externas para realizarem e depois a gente descer para esse plano com a implementação. Mas o que a gente conseguiu fazer realmente foi só uma parte teste mesmo e viu que realmente tem um interesse aí dos alunos as experiências que a faculdade pode trazer, além, né, as experiências do ensino médio que eles têm. Eu também tenho um outro desafio aí, vai, para compartilhar, eu acho que complemento da Suzana, que também nós temos uma grande. O artigo completo a gente detalha um pouco mais, que é a própria questão de integração sistêmica. Nós estamos falando de alguns sistemas que precisam ser interligados por APIs para que esse projeto de captação de lead, a partir do uso da realidade aumentada, passe por todas as nossas etapas. Então, nós falamos de um ERP, que no caso é o TOTUS, sistema principal. Nós precisamos conectar um CRM para que esses dados sejam tratados ao longo de toda a base, né, a toda a etapa de relacionamento de captação. E nós ainda temos, neste caso aqui, um terceiro componente, que é a própria ferramenta, que também tem que ter uma interação com o TOTUS e com o CRM para que ela leve esses dados para dentro. Então, essa integração sistêmica é algo que nós já imaginávamos que era um grande desafio, até pelo porte da instituição e pelo porte, pelo tipo de captação que é feita. Então, a gente tem esse desafio da integração sistêmica também. A integração sistêmica, ela leva muito tempo, ela precisa de muitas fases de testes, e ela, quando começa a funcionar, ainda também apresenta erros de integração. Então, o desafio sistêmico, eu acho que também é um fator aí de dificuldade para que isso possa rodar de uma maneira mais rápida, vamos dizer assim. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Bom, primeiro, parabéns pelo trabalho. É muito bom quando a gente vê a evolução, né? Que partiu de uma ideia e agora está se concretizando através de um trabalho acadêmico. Muito legal. A minha dúvida é a seguinte: com relação, vocês falaram muito que a realidade aumentada pode aumentar a captação de leads, e eu não entendi muito bem onde esse aluno vai usar o celular ou, enfim, outro equipamento para se apropriar da realidade aumentada. Vai ser na visita que ele faz à universidade, é isso? Então, quando ele tiver, sei lá, um candidato a um curso lá de engenharia, ele foi lá, fez a visita técnica, passou pelo campus, passou pelos laboratórios, aí ele vai colocar o celular dele no laboratório, sei lá, dentro do laboratório, e aí ele vai ver outras coisas que o laboratório ali não está acontecendo no momento. É isso ou não? Isso até já é uma solução incremental aí para o nosso uso, na verdade, professor. Isso está dando uma segunda parte que tem nas partes de visita programada que tem na instituição. Na verdade, seria o contrário. É quando nós vamos a uma escola de ensino médio para fazer a visitação em feiras, e tem as visitas, né, em feiras e estandes, onde nós estamos posicionados junto com os demais concorrentes, e nós vamos falar da universidade. Então, durante o intervalo lá, vem os alunos do ensino médio, saber um pouco mais sobre as profissões, saber um pouquinho mais sobre as instituições, e aí nós começamos a falar da nossa instituição. Então, para aumentar esse interesse, nós temos ali um QR Code, onde ele vai acessar ali, já tem o programa ali na nuvem, ele deixa os dados dele, onde integra para a gente, né, ter essa integração para trazer para o nosso CRM, e aí ele Entendi. tem o acesso para poder utilizar e fazer ali a montagem. Logicamente que tem uma pessoa ali da parte de software, né, geralmente da empresa, que nos ajuda também com essa parte, a dizer, olha, agora tem que montar, agora consegue fazer, dar umas instruções ali para o pessoal utilizar, mas aí dentro do dispositivo dele. Aí, se os alunos têm alguma dificuldade, eles trazem também dispositivos que o aluno consegue ver como fazer ali aquela simulação ali no ambiente onde ele está. Perfeito. Tá bom? Agora que eu entendi, na verdade, como é a captação. Isso, e aí o senhor já deu uma solução incremental aqui, que é também quando ele vem aqui fazer dar também essa opção para ele.
Perfeito. Só mais uma dúvida, com relação à escolha do fornecedor. Os requisitos foram definidos e depois vocês estudaram e avaliaram várias soluções, vários fornecedores, ou o fornecedor que vocês encontraram que ajudou vocês a construir os requisitos? Fornecedor que nós encontramos que ajudou com os requisitos, inclusive ele tem parceria com a instituição, então aí foi mais fácil ainda para a parte de colaboração na parte do trabalho. Tá bom, muito obrigado. Tá bom? Parabéns. Nada. Obrigada. Alguma pergunta a mais? Professor Gilberto, posso só dar uma palavrinha, só rapidinho? Opa! Não, eu só queria só parabenizar todos os trabalhos, né, pelas apresentações e dizer que é muito bom, né, a gente ter um evento como esse que privilegia aí as aplicações práticas, né, os trabalhos com Uhum. aplicações práticas, né, com todas essas inovações dentro da indústria, né, e tudo isso é muito bom, né, então é muito bom a gente contar com um espaço desse, né, um espaço prático desse. Parabenizar os autores por todas as apresentações, alguns trabalhos de disciplina, outros trabalhos de conclusão, né, que nem o, por exemplo, da Fernanda. Então, meus parabéns aos autores, às professoras também. E basicamente é isso, professor Gilberto. Muito obrigado. Bom, temos mais um trabalho, né? Na sequência, né? Os comentários são os mesmos, endosso, né? As palavras do professor Alexandre, né? É importante, né, a gente apresentar resultados mesmo que parciais de trabalho, né? Porque é uma forma de já estar divulgando, né, o que está sendo feito, né? E uma forma de se expor também, mostrar o que está acontecendo, mesmo que ainda com resultados intermediários, né? Mas vamos lá então para a última apresentação do dia agora. O trabalho do Ivaí, do professor Alexandre Nabil, desenvolvimento de negócio para controle de abastecimento de combustível para pequenas e médias frotas de transportes e máquinas de seguro, desculpe, máquinas agrícolas, tá? Então, mesma coisa, aí vai ir em torno de 15 minutos, mais ou menos, né? Para a gente ter alguns minutinhos de perguntas sobre o seu trabalho e depois algumas perguntas gerais, tá? Pode pôr Obrigado, na professor tela Gilberto. cheia. Vocês estão conseguindo enxergar a minha tela Sim, sim. compartilhada? Você pode Ótimo. pôr em tela cheia, Posso, claro. modo apresentação, na verdade. Ok? Ótimo. Ok. Vamos lá, então, 15 minutos, né? Não quero, né? Sou o último aqui, tenho a responsabilidade de cumprir o horário aqui, que senão a pizza esfria, né? Principalmente do professor Capelosa lá, que sempre brincava nas sextas-feiras lá, né, que a pizza estava esperando e a família estava reclamando, né? A minha família também está esperando aqui, né? A minha vantagem é que eu já estou em casa, né? Bom, disparar aqui só o meu cronômetro. Bom, a ideia aqui é apresentar um projeto, né, desenvolvimento de negócio, né, de controle de abastecimento de combustível, né. É, a empresa em questão é uma empresa pública, né, uma empresa que eu, inclusive, declaro aqui no trabalho, né, é a empresa aqui de São Paulo, né, localizada na Casa Verde, né, que eu trabalho. E o produto principal dessa empresa, né, que começou em 1990, né, é fazer controle de abastecimento de combustível, principalmente em empresas frotistas, empresas que têm a frota de ônibus, caminhão, máquinas agrícolas, etc. Né? O sistema que faz esse controle chama-se GT Frota, Gestão Total de Frota na empresa. E o nosso objetivo ali sempre foi trabalhar, o nosso foco sempre foi trabalhar com grandes empresas, né? Empresas assim, acima de 100 mil litros de consumo por mês. Até porque essas empresas precisam de mais controle. E não só o controle do produto, do combustível, como também o controle do veículo, no aspecto do consumo médio do veículo, com o controle da quilometragem ou do orímetro, no caso de uma máquina,
também o controle de manutenção, né? E um adicional muito importante que as empresas de grande porte valorizam muito é o controle ambiental, né? Então, ao monitorar o tanque, sistemas de detecção de vazamento informam ali se tem algum tipo de problema, né? Qual é a proposta aqui? A proposta é desenvolver um novo mercado, né? O mercado de grande e médio porte já está bem desenvolvido, né? Acima de 100 mil litros, mas o nosso foco aqui é trabalhar com pequeno e médio cliente, né? No Brasil só tem uma empresa, né, que trabalha nesse mercado, é um mercado bastante desafiador, já que o pequeno frutista ele não tem muito recurso, né? Ele não tem eh, estrutura, né? E para nós é também um grande desafio. Então, esse trabalho ele serviu para avaliar a viabilidade, né? E desenvolver dentro da empresa um novo mercado. Bom, aqui um gráfico importante, né, que mostra os custos de uma frota. No caso aqui, eu peguei uma frota de ônibus. Um detalhe importante aqui é verificar que 25% do custo dessa empresa de frotista de ônibus, mas isso também é muito válido para caminhões, para tratores, é de combustível, né? Então, qualquer equipamento que traga um controle e uma economia desse combustível é muito bem-vindo no mercado. O objetivo da pesquisa, conforme eu comentei, é desenvolver um novo sistema, né? Estou chamando ele aqui de GT Frota Connect. Durante o mestrado, ele tinha um outro nome que eu dei, mas esse nome aqui já é um nome definitivo dele, então eu já estou abrindo aqui, né? E esse sistema ele vai ser utilizado para controlar combustível em postos internos e também postos móveis, porque principalmente fazendas e empresas que têm manutenção de rodovia, né? E que usa máquinas, o posto ele não é um posto fixo, é um posto que fica rodando, abastecendo essas máquinas. Então, né? Um escopo importante para esse projeto é ele ter fácil instalação, né? Ele não pode demorar dias, porque muitos clientes nossos estão fora, inclusive do estado de São Paulo, né? Tem que ter um rápido comissionamento, treinamento, né? E um baixo custo, já que o modelo de negócio ele vai mudar de venda direta para comodato. E o modelo de comodato exige investimento por parte não do cliente, mas da empresa, né? No caso da empresa que está sendo estudada aqui. Aqui o método adequado, né? Nós temos aqui um método bastante conhecido, o método da direita ali, que é a solução em problemas empresariais, a gente usou durante todo o nosso mestrado, né? A professora Lilian, que está nos assistindo aqui, é uma das autoras desse sistema, é bem interessante, né? Entendimento do problema, diagnóstico, proposta de solução, plano de ação, de mudança, intervenção, ou seja, implementação, avaliação, né? O relatório final e volta, né? O processo de melhoria, né? Observe que o PDCA, que está do lado direito, é muito parecido, né? Só que ali ele aborda mais o processo de qualidade, né? Planejamento, né? Implementação, né? O fazer, né? O controle e a ação de correção ou de rumo ou de melhoria. A organização é a Excel, está localizada na Casa Verde, é uma empresa que já tem 34 anos esse ano está fazendo, né? Essa daí é a sede que nós temos aqui na Zona Norte, né? E ela tem, a partir de 2001, 2002, já começou os processos de certificação, então hoje ela é ISO 9001. A NCC é uma certificação para a área classificada, já que quem trabalha com combustível precisa de ter, né, um processo de qualidade e um processo de implementação certificado, né? É área classificada, é área explosiva, então isso é muito crítico nesse tipo de processo. ETL/CE mais para certificações internacionais. Aqui nós temos as nossas 3 linhas de produto, né? Todas elas ligadas ou ao controle de combustível, no caso do GT Frota, o da direita, né? Para frota. O LS é um sistema voltado para postos públicos, né? Então nós instalamos principalmente sensores nos tanques para monitoramento de vazamento e controle de estoque. E o nosso produto original, né? O calibrador de pneus, o Pneutronic, é um produto inovador em termos globais, né? Ele surgiu em 1990 com a criação da empresa,
né? E estamos aí há 34 anos no mercado, somos líderes de mercado, né? Observe que nós atuamos ali nas duas maiores custos da empresa, né? De frota, que é o combustível e o pneu, né? Então, as nossas soluções, elas trazem benefícios ou vantagens, né? No caso dessas duas grandes dores das empresas frotistas. Bom, para verificar se esse mercado pequeno e médio era um mercado adequado e também verificar se os nossos produtos precisavam de muita adequação, né? Fizemos pesquisas exploratórias, né? Foi feita uma pesquisa interna inicialmente com os vendedores. Nós temos vendedores experientes, conhecem bem o mercado, então avaliamos com ele, eu fiz essa pesquisa, né? Registrei essa pesquisa e a gente constatou ali que realmente o produto, né, para esse novo mercado ele não era muito diferente do que a gente tinha na empresa. Ou seja, os dados a serem manipulados eram dados básicos, mas precisava de um produto com alta confiabilidade, porque num produto que o cliente não iria comprar, o produto tem que falhar muito menos. E se falhar, nós temos que ir até o cliente, né, fazer a manutenção, né? Ele não paga por isso. E a pesquisa externa, nós fizemos uma pesquisa com 33 clientes, né, diversas partes do país, né, sempre nesse perfil pequeno e médio, né? E constatamos aí também que os dados que o nosso sistema fornece, o tradicional, são adequados, mas foi unânime, né, que o pessoal queria um sistema que eles não precisavam investir. Eles aceitavam pagar uma mensalidade para acesso aos dados, mas não tinha investimento nenhum, né? O pessoal tinha grande interesse, né, nessa pesquisa exploratória, isso mostrou grande interesse no controle dos tanques, por causa do controle ambiental, né? E o grande interesse também do controle da bomba, né? Já que a questão do roubo, principalmente em empresas pequenas, ela é muito clara, né? E o roubo não é necessariamente ele rouba que ele rouba no bico da bomba. É um roubo, por exemplo, que acontece no consumo médio do carro, que você abastece o carro sai da empresa e fora da empresa é que acontece o desvio, né? Então, realmente chamou bastante atenção desse pequeno e médio cliente que a gente constatou nessas 33 pesquisas que foram muito homogêneas ali, as respostas foram muito adequadas, né? O professor Nabil acompanhou um pouco esse processo, faz parte também do meu trabalho de conclusão, né? Com essa orientação a gente conseguiu aí chegar a essa conclusão também. Esse é o resultado, né? Os dados que a gente vai utilizar no GT Frota Connect são exatamente os mesmos dados do GT Frota padrão. Então, isso significa que eu não preciso de grandes alterações no meu produto, né? A atual forma de controle dos nossos clientes pequenos, de planilha, né, eles demandam realmente uma automação, né, principalmente por causa do desvio ilícito. E uma grande coisa que chamou a atenção na pesquisa foi quando a gente citava, né, que a identificação do veículo e o odômetro, orímetro da frota podiam ser coletadas automaticamente sem digitação, né. Nós temos um concorrente nesse mercado no Brasil, né? Um concorrente que está sozinho no mercado, né? Muito ligado, inclusive, às empresas petrolíferas, né? E esse cliente não tem, ele só digita, né? Então, a tag, ela vai ser bastante importante para a gente ter um diferencial inovador no nosso produto, né? Interesse no controle de combustível, conforme eu coloquei, né, no posto, principalmente para a questão ambiental, de vazamento, que hoje é muito relevante, né? E é relevante não só por causa da conscientização, é relevante porque as multas ambientais são altíssimas, né? E o comodato que a gente comentou aqui, que é um modelo que é um grande desafio para a empresa, porque estamos começando a trabalhar com esse modelo a partir desse projeto. A definição do produto, da oportunidade, ela não mudou muito em relação ao GT Frota. Nós temos um terminal, né? Temos um terminal aqui, ó, né? Que faz o controle da bomba, é o mesmo terminal, ele só foi otimizado em termos de custo, né? No bico da bomba nós temos o sensor, que é o mesmo sensor que a gente utiliza no produto principal. No bocal do tanque tem o identificador, a tag, né? Para fazer o controle, né? E eu não coloquei nessa figura aqui, mas ele tem também os tanques, né? Modelo de negócio como data, sem venda do equipamento é a proposta, né? Disponibilidade de controle do tanque, principalmente ambiental, e principalmente instalação rápida, né?
e com muita confiabilidade no produto, já que eu não posso voltar, não posso ficar aí voltando, indo, voltando, porque isso significa custos que o cliente não vai, né, não vai arcar, né? Apesar que hoje também não arca no período de garantia, né? Então, pouca manutenção. Bom, a inovação, conforme eu acabei de colocar, está ligado principalmente à identificação. Essa identificação que vocês estão vendo aí, que é a Ravo, é o nosso atual produto, né? A gente deve estar utilizando esse mesmo produto para, né, para o nosso, para esse projeto também, né? A questão é só adequar esse produto ao modelo de comodata, né? E a questão, isso é um grande desafio para nós, é melhorar o nosso processo produtivo para não ter falhas, principalmente, né, se num período de recuperação de investimento. A gente considera aí alguma coisa mínima de 1 ano a 2 anos de recuperação de investimento. Eu não posso ter custos adicionais nesse período, né? Com considerações finais, né? O, o sistema GT Frota Connect já está, né, já tem um piloto, né, no trabalho de conclusão. Eu vou estar apresentando esses trabalhos aí, juntamente com a orientação do navio, né, então já é. O processo de comodata ainda é um treinamento interno que nós estamos fazendo e adequando, né, a nossa mentalidade a essa venda, que não é uma venda que a gente vai ter, né, faturamento direto, mas é uma venda que eu vou recuperar o investimento. Isso para nós não é muito novidade, porque nos Estados Unidos, a nossa filial trabalha com calibrador nesse modelo, né? Então, de uma certa forma, a gente já tem isso, mas não aqui no Brasil, tem com a mentalidade americana. E a implementação do modelo Comandata realmente é um grande desafio para nós. Bom, fico à disposição aí para dúvidas, né? Agradeço aí a paciência de vocês, né? Não, tô 13 minutos e 18 segundos, né? Acho que a pizza não vai esfriar, né? Mas vamos lá. Fico à disposição aqui para dúvidas. Muito bom. Não, não vai esfriar. Não vai esfriar, não. Vai. Parabéns pela apresentação aí, pela clareza dos slides, né? E abrir aí para algumas perguntas, né? Esse piloto, Ivair, primeiro, parabéns, né, logicamente, pela apresentação, pelo desenvolvimento do trabalho, que a gente também acompanhou aí durante, né, os estudos aí, presenciais. Esse primeiro piloto que você está acompanhando, está começando a fazer a instalação, você já conseguiu mensurar alguns tipos de resultados? Se deu alguma diferença do que você usava dos anteriores? Como que tá sendo essa experimentação do piloto? O piloto, nós estamos usando uma empresa no Mato Grosso, não é ideal, né? O ideal seria ser uma empresa em São Paulo, ou pelo menos no estado de São Paulo, mas onde foi, hoje teve a oportunidade de. Primeiro, como o nosso mercado é grande, é de grande porte, né? A gente tem muita dificuldade de encontrar clientes de pequeno e médio porte, que não é o nosso foco, né? Então, um cliente que nós encontramos foi um cliente no Mato Grosso, já foi feita essa instalação, né? Já está fazendo aí, né, já os pagamentos mensais de acesso ao sistema, né? E por enquanto tá indo muito bem, né? Mas o nosso maior desafio não é nem, acho que, o cliente, é a mentalidade do nosso departamento comercial. Porque o nosso comercial, ele tem a mentalidade de comissão, né, de ganhar subvenda, né? Então, você tem uma venda que você tem o pagamento pequeno durante, né, um período de contrato, é uma mudança de mentalidade, né? Então, esse é o nosso principal desafio. Até mesmo o CEO nosso, que é o Christian, né, teve um pouco de resistência no início, porque ele é muito cobrado pelo conselho, né, que eu faço parte, inclusive eu cobro muito ele, né, de faturamento, né? E aí você vende um sistema que vai demorar 2 anos para se pagar, né, os resultados, mas é uma mudança de mentalidade, né? E é uma oportunidade que a gente está tendo, né? O piloto está muito bem, por enquanto. Mentalidade, nem tanto. Obrigada pela resposta. Uma pergunta nesse sentido aí, né? Para que uma inovação dê certo e chegue lá na ponta, né? Tem várias etapas, né? Então, o processo de gestão da inovação vai desde o do nascimento da ideia até a entrega do produto no mercado, né? Como contornar essas diferentes visões, assim, né?
como você relatou, não é? Entre alguém numa ponta querendo desenvolver algo, né, e que traga algum efeito, alguma contribuição, né? E alguém no outro lado pensando no lucro, né? O lado schumpeteriano, né? A inovação com finalidade de lucro, né? Lucro apenas, né? Como é que se contorna? A inovação, professor Gilberto, é uma inovação principalmente de processo, né? De mentalidade dentro da empresa. Isso é mais difícil do que uma inovação de produto, né? Quando se desenvolve algo diferente, inovador, que o mercado aceita, né? Mas mudar a mentalidade dentro de uma empresa não é simples. Inclusive, essa questão de cobrança que você está comentando é do próprio conselho, né? Conselho, hoje a empresa está profissionalizada, né? Então a gente cobra resultado no final do ano. No final do ano a gente quer a nossa parte do bolo também, né? A gente só tem acesso a essa parte do bolo se tem lucro. E quando você trabalha com um projeto que vai demorar 2 anos para começar a dar lucro, né? Mas a gente tem uma referência importante, porque como a nossa empresa nos Estados Unidos praticamente só trabalha dessa forma, a gente sabe que qualquer, né, sistema, por exemplo, nós ganhamos um sistema lá agora de 1.000 postos que a gente está instalando o calibrador. Só que lá é como data, se instala o calibrador e faz a coleta de crédito, de moeda desse calibrador, né? E lá o meu sócio foi claro, ó, demora 18 meses para começar a Uhum. ter lucro. Mas lá já está claro essa mentalidade, né? Então, tem que trazer isso e mudar a mentalidade é mais difícil do que implementar um produto, né? Então, é um Na desafio de verdade, inovação, né? né? É um processo, mas é um processo que no fim tem um produto que alguém vai utilizar, né? Com uma Um determinada processo, por exemplo, que a gente teve que mudar finalidade, né? na empresa foi o processo de implementação de ISO 9001, que eu participei, Sim. né, há 20 anos atrás. Mas foi um parto, né? Foi um parto. Tive Uhum. que usar toda a minha capacidade didática, pedagógica, psicológica para convencer, principalmente os mais velhos, os mais experientes, as pessoas que já tinham um processo mais implementado. Mas É, hoje a gente está 24 anos o certificado, não temos não conformidade, então faz parte, né? E é claro que toda. aí renovando a empresa fica mais fácil, traz pessoal mentalidade nova, traz pessoal de mercado, e aí, né? Tanto que o nosso CEO hoje, ele veio da Shell, né? Da Shell, não, da Wayne, ele veio da Wayne. Então, ele trouxe toda essa mentalidade de mudança, de implementação de inovação. Então, isso foi muito importante para nós. Mas é um grande desafio, professor Gilberto. Toda mudança, não importa o tamanho, né? Requer sair da zona de conforto e tem que ser gerenciada, né? Inclusive por as questões, não só em termos do aprendizado em si, né? Porque inovação dificilmente dá certo da primeira vez, então tem todo um processo de Exatamente. aprendizado, né? Mas tem outras formas, a comunicação, né? O formato que se decide pela inovação, enfim, né? É, então é importante, né, ter jogo de cintura aí, né, nesse, Sem dúvida. nesse processo como um todo, né? Mais Posso, alguém? queria só acrescentar que as projeções financeiras vão mostrar que esse projeto, ou esperamos que demonstre, né, a gente está trabalhando agora nas projeções financeiras, Sim, sim, sim. que apesar de ser um retorno a médio, longo prazo, o retorno é muito satisfatório, né? Sim. Você está abrindo um novo mercado, você está ampliando o faturamento da empresa, porque você não está abrindo mão daquela fatia que você já conquistou. Então, é uma forma de fazer a empresa continuar crescendo, né? E com um retorno e com risco controlado. Então, acho que a projeção financeira, a análise financeira e a análise de risco é que vai mostrar, ou pelo menos Isso prever. já foi feito na sua disciplina, né, Anabil? A gente Já, apresentou isso na sua disciplina. Estava junto com o Ricardo, né, meu colega de mestrado. Eu estava na apresentação anterior com ele também. E realmente foi uma análise importante, até para convencer o pessoal, o conselho, o CEO, né, que isso é viável, né? Isso é viável, né? Então, é dessa forma que se convence, né? Com ciência, né? Com análise, né? Não no papo, né? Na argumentação.
Bom, alguma pergunta adicional? Podemos ir para uma fase de perguntas gerais, aí entre até quem apresentou, alguma coisa caminhando já para o encerramento, né? Nós temos aí 14 minutos, 15 minutos, né? Não? Legal, fiquei bastante contente aí com a moderação da sessão, né? Trabalhos pontuais, né? Mostra que a diretriz, né, do mestrado profissional é trabalhar com situações reais, né? Com propostas, né, de solução, encaminhamento de soluções, eventualmente, na desejável, né, implementação da solução, né? Então, por mim, estou satisfeito aí com as apresentações. Se não houver nenhuma questão adicional, né, a gente tem ainda, você tem a parte de encerramento ou podemos fechar por aqui? Deixa eu ver. Não tem nada mais. Só as sessões agora, né? Paralelo. Podemos encerrar por aqui, né? Não vejo Perfeito. nenhuma necessidade de questão adicional, menos que alguém queira, né? Alguns quem apresentou, se quiser fazer o uso de 1 minuto para fechar a sua apresentação e encerramos. Quero então aproveitar e, assim, a professora Lília não está aqui mais na sala, mas ela foi a minha orientadora de todo o meu projeto, que deu fruto a esse artigo. Tive aqui, né, o professor Nabil, o professor Capelosa, que também contribuíram muito para o desenvolvimento, que foi desde o início. Então, muito obrigada. Ela não está aqui, mas eu já agradeci ela também por fora. E foi realmente uma jornada maravilhosa essa que eu trilhei no Mackenzie. Para mim foi um grande privilégio para minha carreira, para minha vida. Então, muito obrigada. Bom, e Também, mais? também quero agradecer, eu apresentei ontem e fiz questão de estar aqui ouvindo também os meus colegas que estão apresentando hoje com ideias inovadoras, práticas, que nos faz pensar e ter certeza, né, que a proposta que a gente se colocou de mapear o mercado e trazer isso para a academia, né? Para expandir isso para as novas pessoas, para as novas gerações que estão vindo, quer dizer, a gente está deixando a nossa marca. Obrigada pela oportunidade também. Gostaria de agradecer ao professor Nabil, né, meu orientador também, né, que tem me acompanhado, né, história com a parceria com o Nabil é bem antiga, né, Nabil, desde a época lá do empreendedorismo, né, quando a gente ficava lá no sábado fazendo palestra, né, fazendo, né, planos de negócio, né, então foi muito legal. O professor Capelosa, que me entrevistou, né, para eu ingressar no curso, né, ainda bem que ele me aprovou, né, senão eu não estaria aqui nesse momento, né? E foi uma conversa muito agradável na época. Ele mostrou lá, ele é que é engenheiro também, né? A professora Lilian também não está mais aqui, mas ela foi assim fundamental, principalmente na questão de metodologia, né? E o professor Gilberto, que a gente só conheceu agora numa parte final do curso, mas foi uma parceria também muito proveitosa, né? Agradeço a todos vocês aí. Então, para Legal. encerrar e para não ficar de fora, também agradeço ao professor Capelosa, né, que deu muito suporte, né, para fazer a disciplina e teve com paciência, né, para nos orientar a fazer o artigo. Eu agradeço também em nome do Diego. Hoje é o último dia dele, então ele está, né, terminando de rever mesmo as coisas. Agradeço o professor Nabil,
né, que nos ajudou aí na parte de matriz de riscos e coisas que eu não vou esquecer, vou deixar bonitinho ainda depois que eu fizer a qualificação. Professor Gilberto Pérez, que foi um prazer conhecê-lo, né, durante o breve tempo que nós tivemos, né, que também apresentou ali, fez a sua exposição de aula e é isso, só agradecer mesmo, muito contente de poder continuar a trilhar esse caminho e aí espero que renda frutos aí, que sejam visíveis aí no mercado. Muito obrigada, viu? Tá bom. Erramos. Professor Alexandre, alguma fechamento aí? É só agradecer, né, as palavras, né? É uma satisfação ver todos esses trabalhos, né, sendo concluídos. A gente, como professor, fica muito orgulhoso, né, de toda essa evolução que vocês trazem. E é tão rápido, né? Eu sempre falo isso daí nas aulas, né? Como passar rápido, né? E a evolução é nítida, né? Então a gente, como professor do programa, a gente fica muito feliz pela contribuição, aos que ainda estão estudando com a gente, né? Mas, por exemplo, a Fernanda, que já titulou. Espero te ver em breve também, viu, Fernanda? Com outros trabalhos também, né? E aos nossos outros alunos, né, discentes, parabéns por mais essa etapa e mais essa conquista dentro do mestrado. Excelente, tá? Então, excelente mesmo. Meus parabéns. E desejar um ótimo final de semana a todos. Acho que é isso, professor. Isso aí, então, gente. Então, parabéns a todos, mais uma vez, sucesso, né? E vamos em frente. Valeu, Tchau, pessoal. pessoal. Obrigada, boa Ótimo noite, final de gente. semana. Bom final de semana a Boa todos. noite. Boa sorte aos Tchau, colegas tchau. aí na Muito feliz finalização. de ter participado da sessão. Legal. Sucesso ainda em quem ainda não defendeu e vai, né? Um Vamos lá, excelente trabalho aí no final, né? Mande notícias. Sim. com Tchau, certeza. tchau, professor. Até Tchau, mais. Bom tchau. final de Tchau, semana a pessoal. todos. Tchau, bom final de semana. Tchau, Tchau. tchau.